Bem-vindos ao quarto episódio do Entre Linhas e Leis, do Bloco 3. Chegamos ao penúltimo episódio do nosso terceiro bloco dedicado ao tema subjetividade, norma e instituição. Hoje analisaremos uma das obras mais monumentais e desafiadoras da literatura do século XX, O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil. Embora inacabada, Musil morreu em 1942, deixando apenas 3 dos 4 volumes planejados. Esta obra oferece uma análise devastadoramente precisa da crise das instituições modernas e dos mecanismos através dos quais o poder se organiza nas sociedades burocráticas complexas. A obra se passa em Viena, no ano de 1913, último ano de relativa paz do Império Austro-Húngaro, e acompanha Ulrich, o protagonista que decide tirar férias da vida aos 32 anos para observar criticamente a sociedade ao seu redor. O que ele descobre é um mundo onde as instituições tradicionais perderam substância, mas mantêm aparência de funcionalidade, onde o direito se tornou um emaranhado de regulamentações sem propósito claro e onde o poder político opera através de rituais vazios que obscurecem a paralisia decisória. Para nós, juristas brasileiros do século XXI, essa descrição pode soar extremamente familiar. Musil antecipa muitos dos problemas que enfrentamos hoje: a hipertrofia normativa, a burocratização excessiva do sistema jurídico, a perda de legitimidade das instituições democráticas e a sensação generalizada de que o direito se tornou um sistema autorreferencial que perdeu conexão com os problemas sociais que deveria resolver. O Império Austro-Húngaro de 1913 representa um laboratório histórico único para compreender como sistemas jurídicos políticos complexos entram em crise. O Império congregava múltiplas nacionalidades, sistemas legais diferentes, tradições culturais conflitantes e estruturas administrativas sobrepostas que funcionavam em permanente tensão. Robert Musil capta essa complexidade através de sua representação irônica da burocracia vienense, onde funcionários produzem regulamentações infinitas sem nunca conseguir resolver os problemas fundamentais. A situação do Império em 1913, aparentemente estável, mas internamente fragmentado, formalmente poderoso, mas substantivamente paralisado, oferece contribuições para compreender a crise contemporânea das instituições brasileiras. Como Império Austro-Húngaro, o Brasil experimenta tensões entre múltiplas identidades regionais, conflitos entre diferentes tradições jurídicas e dificuldades para articular um projeto nacional coerente num contexto federativo complexo. Robert Musil mostra como essa complexidade institucional produz uma forma específica de crise. Não um colapso dramático, mas a paralisia funcional. As instituições continuam operando, os funcionários continuam trabalhando, as leis continuam sendo aprovadas, mas o sistema como um todo perde capacidade de responder aos desafios históricos que enfrenta. Essa paralisia funcional é particularmente relevante para entender momentos da história brasileira recente, onde o sistema político-jurídico parece simultaneamente hiperativo e ineficaz. O protagonista, Ulrich, representa um tipo social que se tornará central na modernidade. O intelectual, tecnicamente competente, mas existencialmente desorientado. Formado em matemática e engenharia, veterano militar, homem de recursos que não precisa trabalhar para sobreviver, Ulrich personifica as contradições do conhecimento especializado numa sociedade que perdeu referências valorativas comuns. Sua decisão de tirar férias da vida pode ser lida como metáfora para a crise dos intelectuais modernos, incluindo os juristas, que dominam tecnicamente suas áreas de especialização, mas perderam convicção sobre o valor social de seu trabalho. Ulrich não questiona sua competência técnica, mas questiona fundamentalmente o sentido de aplicar essa competência numa sociedade que ele considera absurda e moralmente vazia. Essa crise existencial do especialista é particularmente relevante para compreender a situação contemporânea da magistratura e do Ministério Público brasileiro. Temos juízes e promotores tecnicamente bem formados, que dominam a dogmática jurídica e os procedimentos processuais, mas frequentemente demonstram incerteza sobre os fins sociais que sua atividade deveria servir. A hipertecnização do direito pode funcionar como refúgio contra a angústia de enfrentar questões valorativas e políticas mais amplas. Robert Musil sugere que essa fuga para o tecnicismo não resolve o problema fundamental, apenas o adia. Ulrich descobre que mesmo o conhecimento mais rigoroso se torna vazio quando aplicado a finalidades que perderam legitimidade social. Sua crise antecipa debates contemporâneos sobre a responsabilidade social dos profissionais especializados, incluindo os juristas. Um dos elementos mais geniais do romance é a ação paralela.
comitê criado para organizar as comemorações do 70º aniversário do imperador Francisco José em 1918. O comitê reúne representantes da alta sociedade vienense numa série interminável de reuniões onde se discute intensamente como celebrar adequadamente o império sem nunca chegar a decisões concretas. A ação paralela funciona como metáfora perfeita para os mecanismos através dos quais as democracias modernas simulam participação e debate público enquanto evitam cuidadosamente enfrentar questões substantivas. Os membros do comitê se sentem importantes por participar de discussões relevantes, mas suas discussões giram em círculos infinitos sem produzir resultados práticos. Robert Mills revela como essa dinâmica não é acidental, mas funcionalmente necessária para manter a coesão social em sociedades que perderam o consenso valorativo fundamental. A ação paralela permite que diferentes grupos sociais mantenham a ilusão de participação política, sem precisar enfrentar os conflitos irreconciliáveis que uma discussão substantiva revelaria. Essa análise é devastadoramente relevante para compreender a dinâmica de muitas instituições democráticas brasileiras contemporâneas. Comissões parlamentares que investigam intensamente sem punir efetivamente, conselhos consultivos que debatem longamente sem influenciar decisões, audiências públicas que ouvem a sociedade entre aspas sem alterar políticas previamente definidas. Todos esses mecanismos podem ser analisados como formas contemporâneas de ação paralela. Ermelinda Tuzzi, conhecida no salão como Diotima, personifica a tendência moderna de estetizar questões políticas ao invés de enfrentá-las diretamente. Esposa de um funcionário público influente, Diotima transforma sua casa em centro de discussões elevadas sobre a cultura, valores e o futuro da civilização, mas sempre de forma que evita cuidadosamente qualquer confronto com interesses materiais concretos. Diotima representa um tipo social que se tornou central na política moderna, aqueles que transformam questões políticas em questões estéticas ou morais, substituindo a análise material por retórica elevada. Ela fala constantemente sobre ideais, valores superiores e missão espiritual do império, mas nunca examina concretamente as relações de poder que determinam o funcionamento das instituições. Essa tendência à estetização da política é particularmente relevante para compreender certas dimensões do debate público brasileiro contemporâneo. Quando questões como desigualdade social, violência policial ou crise ambiental são transformadas em debates sobre valores familiares, ordem moral ou princípios civilizatórios, observamos mecanismos similares àqueles que Mills analisa através do Diotima. A crítica de Robert Mills sugere que essa estetização não é simplesmente ornamental, ela funciona como estratégia para desviar a atenção de questões materiais concretas. Ao elevar o debate para o plano dos ideais eternos, torna-se possível evitar discussões sobre distribuição de recursos, relações de poder e interesses conflitantes que uma análise política séria exigiria. Paul Arnay, magnata industrial prussiano que corteja Diotima, personifica a fusão entre poder econômico e legitimação cultural que caracteriza o capitalismo moderno. Arnay não é simplesmente um empresário, ele é um intelectual que escreve ensaios filosóficos, um esteta que coleciona arte, um pensador que propõe soluções para os problemas da civilização. Através de Arnay, Robert Mills analisa como o poder econômico se legitima através da apropriação do discurso cultural e intelectual. Arnay não impõe sua vontade através da força bruta. Ele a apresenta como expressão de conhecimento superior e sensibilidade refinada. Suas propostas empresariais são apresentadas como projetos civilizatórios, seus interesses comerciais como imperativos históricos. Essa análise antecipa desenvolvimentos contemporâneos sobre como grandes corporações e fundações privadas influenciam políticas públicas através de think tanks, ou seja, centros de pesquisas e programas de responsabilidade social. O poder econômico moderno opera cada vez menos através da corrupção direta e cada vez mais através da produção de consenso intelectual. No contexto brasileiro, a figura de Arnay ajuda a compreender como grandes grupos econômicos conseguem influenciar a legislação e políticas públicas, apresentando seus interesses como expressão de conhecimento técnico superior ou necessidade social objetiva. A captura regulatória opera frequentemente através da captura intelectual, ou seja, a capacidade de fazer com que reguladores internalizem as perspectivas e prioridades dos regulados. Um dos aspectos mais interessantes da análise de Robert Mills é sua representação da burocracia como forma específica de dominação política. Os funcionários do Império não são simplesmente executores de políticas definidas em instâncias superiores.
Eles são produtores de uma racionalidade administrativa que se torna autônoma em relação aos fins que supostamente deveriam servir. Robert Musil mostra como a burocracia desenvolve lógica própria que privilegia o cumprimento de procedimentos sobre a consecução de resultados substanciais. O importante não é resolver problemas, mas seguir corretamente os trâmites estabelecidos. Essa inversão entre meios e fins transforma a administração pública numa máquina que funciona para perpetuar seu próprio funcionamento. Essa análise é extraordinariamente relevante para compreender a crise do sistema de justiça brasileiro, onde frequentemente observamos situações em que o cumprimento rigoroso de procedimentos processuais se torna mais importante que a realização efetiva da justiça material. A morosidade judicial, a multiplicação infinita de recursos, a hipertrofia das formalidades, todos esses fenômenos podem ser analisados como manifestações da lógica burocrática que Robert Musil identifica. A crítica não propõe simplesmente eliminar procedimentos ou formalidades, mas Robert Musil procura questionar quando esses procedimentos servem efetivamente aos fins que justificam sua existência e quando se tornam obstáculos a esses mesmos fins. O direito processual, que deveria ser instrumento para a realização do direito material, frequentemente se transforma em fim em si mesmo. Através de sua representação da vida intelectual de Viena, Robert Musil antecipa análises posteriores sobre como o conhecimento especializado se torna autorreferencial. Os intelectuais que frequentam o salão de Diotima desenvolvem teorias cada vez mais sofisticadas que se referem principalmente a outras teorias, perdendo conexão com os problemas práticos que originalmente motivaram a sua elaboração. Essa dinâmica é particularmente visível no desenvolvimento da dogmática jurídica moderna. O direito se torna um sistema de conceitos que se relaciona principalmente com outros conceitos jurídicos, desenvolvendo lógica interna sofisticada, mas crescentemente desconectada das relações sociais que deveria regular. A preocupação com coerência interna do sistema jurídico frequentemente se sobrepõe à preocupação com a sua eficácia social. Robert Musil sugere que essa autorreferência não é acidental, mas funcional para a manutenção de hierarquias sociais baseadas em conhecimento especializado. Quando o direito se torna suficientemente técnico e abstrato, apenas especialistas podem participar legitimamente de discussões jurídicas, excluindo cidadãos comuns de debates sobre normas que governam suas vidas. No contexto brasileiro, essa crítica é relevante para compreender fenômenos como a constitucionalização excessiva, a multiplicação de princípios jurídicos abstratos e a tendência de transformar questões políticas em questões técnico-jurídicas, que só podem ser resolvidas por especialistas. A democratização efetiva do direito exigiria torná-lo mais acessível à compreensão e participação cidadã. Um aspecto menos óbvio, mas significativo do romance é sua análise da crise das formas tradicionais de masculinidade numa sociedade em transformação. Urit representa um tipo de homem que não consegue mais encontrar modelos satisfatórios de identidade masculina numa sociedade que perdeu clareza sobre papéis sociais tradicionais. Essa crise se manifesta nas relações entre Urit e as mulheres ao seu redor. Sua irmã Ágata, Diotima, Clarice, onde ele busca formas de relacionamento que transcendam os padrões patriarcais convencionais sem conseguir articular alternativas convincentes. A incapacidade de Urit para estabelecer relações amorosas duradouras reflete uma crise mais ampla das formas tradicionais de organização familiar e social. Para o direito brasileiro contemporâneo, essa análise oferece contribuições sobre as tensões entre tradições jurídicas patriarcais e demandas contemporâneas por igualdade de gênero. O sistema jurídico brasileiro ainda preserva muitos elementos de uma ordem jurídica construída sob premissas patriarcais, mas enfrenta pressões crescentes para incorporar perspectivas feministas e LGBTQIA+. A crise da masculinidade tradicional que Robert Musil analisa se manifesta contemporaneamente em resistências a reformas jurídicas que questionam privilégios masculinos tradicionais. Lei Maria da Penha, criminalização da violência doméstica, licença paternidade, direitos LGBTQIA+, todas essas inovações legislativas enfrentam resistências que podem ser compreendidas como manifestações da crise de modelos tradicionais de masculinidade. Outro aspecto importante, o Império Austro-Húngaro representava um experimento fascinante em organização política multinacional que antecipa muitos problemas contemporâneos do federalismo. Robert Musil mostra como diferentes grupos nacionais dentro do Império desenvolvem lealdades conflitantes
e projetos políticos incompatíveis, tornando cada vez mais difícil manter a unidade política. A solução imperial, criar estruturas administrativas complexas que acomodem diferenças sem resolvê-las, produz uma forma específica de paralisia institucional. Cada grupo nacional consegue vetar iniciativas que considera prejudiciais, mas nenhum consegue força suficiente para impor sua agenda. O resultado é o imobilismo disfarçado de estabilidade. Essa dinâmica oferece contribuições para compreender as tensões federativas no Brasil contemporâneo. A Constituição de 88 criou um sistema federativo complexo que distribui competências entre a União, Estados e municípios de forma que frequentemente produz conflitos e sobreposições. Como no Império de Robert Mills, diferentes níveis de governo conseguem vetar iniciativas de outros níveis, mas têm dificuldade para coordenar políticas eficazes. A crise fiscal dos estados, os conflitos sobre competências tributárias, as dificuldades para implementar políticas nacionais em áreas como educação e saúde, todos esses problemas podem ser analisados através da lente de Robert Mills como manifestações de um federalismo que privilegia a acomodação de interesses sobre a eficácia governamental. Uma das criações mais perturbadoras de Robert Mills é Christian Musberg, carpinteiro que assassina uma prostituta e se torna obsessão intelectual para Ulrich e outros personagens. Musberg representa o problema da responsabilidade penal numa sociedade que perdeu certezas sobre normalidade, patologia, racionalidade e loucura. O interesse de Ulrich por Musberg não é mórbido, mas filosófico. Ele vê no assassino uma forma extrema de sinceridade existencial, alguém que age de acordo com sua lógica interna ao invés de se conformar às convenções sociais hipócritas. Musberg mata porque sente necessidade de matar sem elaborar justificativas morais ou racionais complexas. Essa fascinação revela como a crise da ordem social burguesa produz questionamentos sobre os fundamentos da responsabilidade jurídica. Se a sociedade é fundamentalmente irracional e hipócrita, como condenar moralmente aqueles que simplesmente agem de acordo com impulsos que essa mesma sociedade produz? Musberg é produto da sociedade que o julga, mas essa sociedade se recusa a reconhecer a sua responsabilidade na criação de indivíduos como ele. Para o direito penal brasileiro contemporâneo, essa análise é relevante para compreender debates sobre a imputabilidade, medidas de segurança e o tratamento jurídico de criminosos com transtornos mentais. Musberg antecipa questões contemporâneas sobre como o sistema penal deve responder a indivíduos que cometem crimes em contextos de exclusão social, extrema ou patologia mental. Outro aspecto inovador do romance é sua exploração de sexualidades não convencionais como forma de questionamento da ordem social burguesa. A relação entre Ulrich e sua irmã Agatha, que flerta com o incesto sem consumá-lo, representa a tentativa de criar formas de intimidade que transcendem as convenções familiares tradicionais. Robert Mills não romantiza essas experimentações. Ele mostra como elas emergem da crise das formas convencionais de relacionamento numa sociedade em transformação. Quando modelos tradicionais de família, casamento e sexualidade perdem credibilidade, indivíduos são forçados a experimentar alternativas sem ter referências claras sobre que alternativas são viáveis ou desejáveis. Essa análise antecipa debates contemporâneos sobre direitos sexuais e reprodutivos, reconhecimento jurídico de famílias não convencionais e os limites da regulação estatal sobre a intimidade. O direito brasileiro passou por transformações significativas nas últimas décadas. Reconhecimento da união estável, lei de divórcio, criminalização da violência doméstica, união civil homoafetiva, mas ainda enfrenta tensões sobre até onde deve ir o reconhecimento jurídico da diversidade sexual e familiar. A perspectiva de Robert Mills sugere que essas transformações não são simplesmente mudanças de costumes, mas sintomas de uma reorganização mais profunda das bases da ordem social. Quando as instituições tradicionais perdem legitimidade, a sexualidade se torna um dos territórios onde se experimenta formas alternativas de organização social. Embora a ação do romance se passe no aparente pacífico ano de 1913, a perspectiva da Primeira Guerra Mundial permeia toda a narrativa. Robert Mills escreve retrospectivamente, sabendo que o mundo que descreve está condenado ao colapso. Essa perspectiva histórica confere ao romance uma dimensão trágica. Os personagens se preocupam com questões que logo se tornarão irrelevantes diante da catástrofe que se aproxima. A guerra funciona como revelação brutal da futilidade das instituições que os personagens levam tão a sério. A ação paralela planeja celebrações para 1918, ano em que o Império deixará de existir. Os intelectuais debatem o futuro da civilização
que será destroçada nas trincheiras. A burocracia produz regulamentações para o Estado que colapsará. Essa dimensão trágica oferece contribuições para compreender momentos históricos onde as instituições aparentemente sólidas revelam sua fragilidade diante de crises imprevistas. A experiência brasileira recente com a pandemia, polarização política, crise econômica, mostra como instituições que pareciam estáveis podem rapidamente perder eficácia quando confrontadas com desafios que não conseguem processar através de mecanismos habituais. A análise de Robert Musil da decadência imperial oferece instrumentos para compreender a crise contemporânea das instituições democráticas brasileiras também. Como o Império Austro-Húngaro, o Brasil experimenta tensões entre múltiplas identidades regionais, conflitos entre tradições jurídicas diferentes e dificuldades para articular projetos nacionais coerentes. A ação paralela encontra paralelos contemporâneos em instituições que simulam participação democrática sem produzir resultados substanciais. Comissões parlamentares que investigam sem punir, audiências públicas que ouvem a sociedade, entre aspas, sem influenciar nas decisões, conselhos consultivos que debatem sem deliberar efetivamente. Todos esses mecanismos podem ser analisados como formas contemporâneas da dinâmica que Robert Musil identifica. A burocratização excessiva do sistema jurídico brasileiro, a multiplicação de procedimentos que se tornam fins em si mesmos, a transformação de questões políticas em questões técnico-jurídicas, todos esses fenômenos encontram antecedentes na análise de Robert Musil da racionalidade administrativa imperial. A tendência contemporânea de estetizar questões políticas, transformando problemas materiais concretos em debates sobre valores abstratos, refletem dinâmicas similares àquelas que Robert Musil identifica através de personagens como Diotima. Uma das observações mais impactantes de Robert Musil é como sociedades em crise respondem produzindo mais regulamentações ao invés de questionar a eficácia das regulamentações existentes. A burocracia imperial produz normas infinitas que se sobrepõem e se contradizem, criando um labirinto jurídico que mobiliza ao invés de organizar a ação social. Essa dinâmica é devastadoramente relevante para compreender o sistema jurídico brasileiro contemporâneo, caracterizado por hipertrofia normativa que torna quase impossível para cidadãos comuns conhecer e cumprir todas as normas que teoricamente os governam. A multiplicação de leis, decretos, portarias e regulamentações frequentemente funciona como obstáculo à realização dos fins que essas normas supostamente deveriam promover. Robert Musil sugere que essa hipertrofia normativa não é acidental, mas sintomática de uma crise de legitimidade mais profunda. Quando as instituições perdem capacidade de comando efetivo, elas compensam produzindo mais comandos formais. A multiplicação de normas funciona como substituto simbólico para a perda da eficácia prática. A perspectiva de Robert Musil sugere que reformas eficazes do sistema jurídico brasileiro deveriam começar não pela produção de mais normas, mas pela simplificação e racionalização das normas existentes. A qualidade da regulamentação é mais importante que a sua quantidade. A análise de Robert Musil do Império Austro-Húngaro traz ainda contribuições para compreender as tensões do constitucionalismo brasileiro contemporâneo. Como no Império de Musil, o Brasil possui uma Constituição extremamente detalhada, que tenta acomodar interesses conflitantes através de compromissos complexos, que frequentemente produzem paralisia ao invés de governabilidade. A Constituição de 88, como a estrutura imperial austro-húngaro, representa a tentativa admirável de criar unidade política através da acomodação de diversidades regionais, sociais e políticas. Mas essa estratégia de acomodação também pode produzir imobilismo, quando diferentes grupos adquirem capacidade de veto sem desenvolver capacidade de proposição construtiva. A judicialização crescente da política brasileira pode ser vista como sintoma similar àquela que Robert Musil identifica no Império, quando as instituições políticas tradicionais perdem eficácia, outras instituições são chamadas a preencher o vácuo, mas sem ter legitimidade ou capacidade adequadas para fazê-lo. A crítica de Robert Musil sugere a necessidade de repensar o equilíbrio entre democracia e governabilidade, entre participação e eficácia, entre acomodação de interesses e capacidade decisória. O Homem Sem Qualidades oferece uma das análises mais penetrantes sobre a crise das instituições modernas que a literatura do século XX produziu. A obra antecipa muitos dos problemas que enfrentamos no direito brasileiro contemporâneo. Burocratização excessiva, hipertrofia normativa, estetização da política, crise de legitimidade das instituições democráticas. Para os juristas brasileiros do século XXI, a leitura de Robert Musil representa um exercício de diagnóstico histórico que pode iluminar nossa compreensão dos desafios contemporâneos. A experiência do Império Austro-Húngaro,
sociedade complexa que perdeu capacidade de reformar-se e acabou colapsando, oferece lições sobre riscos e possibilidades que enfrentamos. A genialidade de Robert Musil está em mostrar como crises institucionais não se manifestam através de colapsos dramáticos, mas através da paralisia funcional, situações onde as instituições continuam operando formalmente, mas perdem capacidade de responder aos desafios históricos que enfrentamos. No próximo e último episódio, concluiremos nossa análise, onde examinaremos como as transformações da subjetividade moderna afetam nossa compreensão das instituições jurídicas e sociais. Até lá, convido vocês a se aventurarem na leitura deste monumento literário que é O Homem Sem Qualidades. Apesar de sua extensão e complexidade, ou talvez por causa delas, a obra oferece contribuições indispensáveis sobre a natureza das instituições modernas e as razões de suas crises recorrentes. Entre as linhas da ironia de Robert Musil e as normas do direito contemporâneo, encontramos chaves para compreender tanto nossos problemas quanto nossas possibilidades de transformação. Muito obrigado pela escuta e até o próximo episódio.